Fala, meu querido, chegamos com a terceira questão aqui da prova de Física da Unesp 2024. E nessa questão dá para ver aqui de cara que se trata de uma questão de hidrostática, mas não somente hidrostática. A gente tem um pouquinho também de estudo de gases que vai ficar aprisionado ali dentro do copo na história que o enunciado vai contar para a gente. Então bora lá, se você não está inscrito aqui no canal, se inscreve, nos ajude cada vez mais a chegar a tanta gente está estudando física. Ó. Ele fala assim: em uma brincadeira, uma pessoa coloca um copo com a boca para baixo, essa situação, encostado na superfície parada da água em uma piscina, e cuidadosamente afunda 2,5 metros abaixo da superfície da água, onde mantém um copo em repouso, ainda de boca para baixo, com um pouco de ar aprisionado em seu interior e com um pouco de água que entrou no copo. Então, aqui existe uma pressão, né, que empurra essas moléculas de ar. Existia já uma molécula de ar aqui, e aí existe ainda mais a camada de pressão hidrostática, que a gente vai estudar já já. Bom, a figura mostra situações nas duas posições. Ele considera que é um gás ideal, então as equações lá de PV e nRT, Povotop e Vitti serão válidas aqui. O valor da densidade da água é 10 a terceira, o valor da pressão atmosférica 10 a quinta, valores conhecidos aí para um vestibulando, G igual a 10, e sendo V1, ó, V1 é o volume ocupado pelo ar na posição inicial, e V2 o volume ocupado pelo ar na posição final. Maravilha, então nada de absurdo na hora de você comparar entre as duas nessa situação. E outra coisa importante, a temperatura é constante dentro do copo. Então, o que a gente vai. Acho que o primeiro passo aqui é a gente comparar as duas pressões, porque existe uma variação de pressão aqui por conta dessa pressão hidrostática no vidro. Então, se a gente partir do princípio de que do Povotó aqui, ó, a gente fizer que a pressão, como o número de mols aqui é mantido, né, quando você começa a descer, e o R também é uma constante, a relação PVT-Povotó, que é muito estudada, ou P0 V0 sobre T0 é igual a P1 V1 T1, é válida. Só que, como ele me diz que a temperatura é constante, a gente pode aqui cortar as duas temperaturas. E chegamos numa possibilidade de dizer que o P0 vezes o V0 é igual a P1 vezes V1. A gente já já vai usar essa equação para poder chegar. Por quê? Ele quer dizer aqui nessa situação, né? Ele nem usa P0 e V0, vamos ajustar. Ele usa P2, V2 e T2 aqui, né? Porque a gente falou volume, está acostumado a escrever como P0, né? Mas é P2, V2, T2. Nessa solução, então, podemos escrever que o P2 e o V2 é igual a P1 vezes V1. Então, essa relação a gente já pode descrever. O que a gente precisa saber? Quanto que é V2 sobre V1? Eu coloquei V1 aqui, é V2. Então, a gente só precisa achar quanto vale P1 e quanto vale P2. Veja que dentro do copo, a pressão P1 ela é igual à pressão atmosférica, porque não tem a ação de nenhum líquido aqui sobre ele. Então, a pressão atmosférica que a gente tem em P1 é 1 vezes 10 elevado à quinta pascal. Pascais aí. Agora, esse é o valor de P1. Agora, o valor da pressão P2 é dada como a pressão atmosférica mais a pressão que a gente chama de pressão hidrostática. E aí, esse valor que a gente tem, você está vendo que ela está numa profundidade de 2,5 metros. Então, eu vou ter uma pressão de 1 vezes 10 elevado à quinta, mais, aí a pressão hidrostática é D vezes G vezes o H. E aí a gente coloca que isso aqui dá 1 vezes 10 elevado à quinta. Essa é a pressão, vamos chamar ela de P2, tá? Ela vai ser mais a densidade 10 à terceira, vezes a gravidade 10, vezes a altura aqui 2,5 metros. Não é verdade? Então, o meu P2 aqui vai ser, se a gente fizesse isso transformando tudo para a base 10 à quinta, isso vai ser 2,5 vezes 10 à quarta, né? Uma vez que é terceira com 10 à primeira. Isso é a mesma coisa que 0,25 vezes 10 à quinta. Assim, a pressão P2 ela é de 1,25 vezes 10 à quinta pascais.
Então, eu já tenho agora a fim de comparação entre a pressão de P1 e a pressão aqui de P2. Aí fica fácil para a gente achar a razão que existe entre eles. Para a gente completar esse exercício, coloque aqui o valor que a gente tem. O valor que a gente tem para P2, a gente achou que vale 1,25 vezes 10 à quinta. O V2 eu vou achar, aliás, o V2 sobre V1 eu vou achar, e o valor de P1 é 1 vezes 10 à quinta. Você pode cortar aqui já de cara, né? Faltou ainda colocar o V1. E eu posso resolver isso falando que V2 sobre V1 eu passo o V1 dividindo, V2 sobre o meu V1 vai ser 1 dividido por 1,25. 1 dividido por 1,25, se você fizer a continha, pode fazer isso, vai dar 0,8. Então, a razão que existe entre a pressão, entre o volume V2 e V1 chega em 0,8. E aí a gente chega lá em qual alternativa? Alternativa B aqui, fechou. Com a alternativa B, a gente consegue resolver a terceira questão aqui de física. Então, veja, nessa questão a gente está associando um pouquinho de hidrostática, né? Questão aí sobre pressão atmosférica, pressão hidrostática, e também um pouquinho sobre gases. O Povotop VT é válido na resolução desse exercício. Beleza? Então, mais uma questãozinha que a gente resolve com você, a terceira da prova da Unesp 2024.